A segunda coisa que te impede de se antecipar aí à chegada da TPM é você não conhecer os seus padrões de energia, né? Não conhecer como variam suas energias ao longo do ciclo menstrual. Então, de uma forma geral, nós mulheres passamos por 4 fases ao longo do ciclo: pré-ovulatória, ovulatória, pré-menstrual e menstrual. E cada uma dessas fases ela tem características e habilidades específicas, né, que se desenvolvem aí em cada uma dessas fases, tá? Basicamente, quando eu estou saindo da fase menstrual e indo em direção à ovulatória, é um momento de expansão do ciclo, é um momento de eu estar olhando para fora, né? Então, é um momento que eu estou com mais disposição, eu estou querendo colocar mais projetos no mundo, eu estou querendo me mostrar para o mundo, né? Então, é esse movimento para fora. E quando eu saio da ovulatória e vou em direção à menstrual, é o movimento inverso, é um movimento de contração, de interiorização. Então, é um momento de olhar mais para dentro, tá? E também tem algumas características, assim, entre uma fase e outra. Por exemplo, a fase pré-ovulatória e pré-menstrual são fases mais ativas do ciclo, né? Sendo a pré-ovulatória uma ativa voltada para fora, essa ativa de realmente entrar em ação, né? De colocar projetos no mundo, e a pré-menstrual uma ativa voltada para dentro. Então, é aquele incômodo, né, interno de querer ver as mudanças acontecendo, tá? Então, são ativas nesse sentido, tá? E a fase ovulatória e menstrual são fases mais passivas do ciclo, né? Ou seja, que eu já estou aceitando mais as coisas como são, né? Estou mais tranquila ali naquele lugar. Mas com essa mesma diferença, né? A ovulatória é uma passiva voltada para fora, né? Então é no lugar de estar mais compreensiva com o outro, com as necessidades do outro, né? Momento de fazer parcerias, né? De entender esse lugar da comunidade mesmo, né? Desse apoio mútuo, desse fazer parte de um todo. E a fase menstrual é uma passiva voltada para dentro. Então, é o lugar do acolhimento, de se ouvir, de se compreender, né? De estar empática com você mesma, beleza? Então, de uma forma geral, é assim que acontece, tá? Mas é importante que você conheça o seu próprio ciclo de produtividade, porque esse padrão, ele não é regra. Ele pode variar de uma mulher para outra. Então, por exemplo, eu, na minha fase ovulatória, eu tenho um momento de introspecção, eu não estou nessa energia assim para fora, entende? Então, eu tenho um momento ali de introspecção e aí logo depois aparece, né, essa energia mais voltada para fora. Então, você precisa conhecer o seu próprio ciclo. E aí, muitas mulheres ficam confusas porque não sabem por onde começar, né? Não sabem o que fazer para conseguir aí identificar os seus padrões, né? Como variam as suas próprias energias. E aí, o que você tem que fazer, na verdade, é a sua autoobservação. É você anotar mesmo, e é importante nesse começo você realmente anotar, tá? Diariamente sobre as suas energias. Como que você está fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Não conhecer os seus padrões torna mais difícil você identificar quando que você está saindo de uma fase e entrando em outra, né? E aí você vai sempre ser pega de surpresa na TPM e não vai ter tempo, né, de se organizar para quê? Para ter mais tempo livre para você mesma nessa fase, né? Para passar realmente pela TPM com mais tranquilidade, tá? Agora é importante lembrar o seguinte: não existe um corte exato entre uma fase e outra, né? A verdade é que nesse momento de transição, as suas energias elas vão se misturando, é natural, né? Não é algo assim que exista um corte, tá? Mas com a autoobservação, você também vai criar esse hábito de você estar consciente, momento a momento, do seu estado físico, mental e emocional. Então, com o tempo, você não vai nem precisar mais de anotação nenhuma, porque você vai sentir, você vai criar essa prática, esse hábito
de saber como você está, entende? Então, você já vai perceber essas mudanças de fase naturalmente, tá? Então, é muito importante você conhecer os seus padrões, né? Para você não ser mais pega de surpresa aí e para você realmente ter tempo de organizar essa fase, a sua rotina nessa fase, para ter mais tempo livre e para passar pela TPM com mais tranquilidade.